Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Nosso encontro de segunda-feira às 16 horas para tomar um chazinho gostoso aqui na nossa salinha. E você é a pessoa mais importante que tem para esse encontro, porque afinal nos acompanha, nos prestigia e nos envia também as suas mensagens, as suas questões, as suas perguntas. E para falar sobre o assunto de hoje, que é sobre saúde emocional, nós estamos trazendo inúmeras questões, porque nós temos um dia assoberbado, atarefado. Não basta isso, nós temos muitos movimentos nas redes sociais, muitas informações de notícias do mundo inteiro chegando o tempo inteiro. Enfim, como é que anda a nossa vida emocional? Como é que trabalhamos as nossas emoções? Será que tudo isso influencia nas nossas emoções? Tudo que vem do externo? Como trabalhar isso? Para isso, hoje nós temos uma convidada muito querida, uma convidada especial. Ela é parapsicóloga, escritora e vem bater um papo gostoso com a gente, que é a Leila Brandão. Seja bem-vinda ao Plenitude, Leila. Obrigada, Iraci. É sempre uma alegria estar com você nessas vibrações amorosas dessa casa que nos acolhe. E eu espero que os nossos irmãos acompanhem realmente esse programa, porque ele faz muito bem para a gente. É importante a gente discutir esse tema, né? Com certeza. Quem é normal hoje? Freud tem razão, de perto ninguém é normal. Se a gente for falar normal, primeiro a gente não vai conseguir definir o que é normal. O que é normal, né? Aí já começa dando um nó na nossa cabeça. É verdade. E a maioria de nós sofre de transtornos de diversas naturezas, até pelo nosso nível evolutivo, né? A nossa idade espiritual, a nossa idade emocional, tudo isso conta no nosso comportamento. É verdade. E aí, como você falou na chamada, o momento está tão turbulento do mundo todo que influencia também a gente, não só organicamente, mas especialmente na nossa emoção, né? Com certeza. Nossa, e como? No mundo atual, a mídia enaltece demais, né? As tragédias, as notícias tristes e as mais chocantes. É natural se sentir mais sensibilizado quando se consome esse tipo de conteúdo. Mas é verdade. Eu mesmo, muitas vezes, desligo a televisão. À noite, por exemplo, eu não gosto de assistir essas tragédias todas que nós estamos vivenciando, porque te tira o sono, né? E o sono é muito importante para o seu equilíbrio emocional. O sono é a nossa verdadeira terapia. Se você não está dormindo direito, você está prejudicando a sua saúde, não só física, mas especialmente emocional. Até porque, né, Iraci, nós somos espíritos, a gente sabe disso, e estamos aqui em trânsito e precisamos de dormir. É o momento em que você deixa o seu corpo físico repousar e caminha pela dimensão mais ampla da vida, para a sua realidade espiritual. E é nesse momento que os espíritos amigos te socorrem, conversam com você, te ajudam e até trazem fluidos do mundo espiritual para te ajudar fisicamente. Então, se você não dorme, você fica sempre antenado nessas notícias, você acaba se prejudicando mesmo. Porque a quantidade de notícias que chegam são as pesadas, estressantes. Ninguém fala, olha, fulano fez uma coisa boa, fez o bem ali, fez o bem lá, salvou. Isso é... É o que a Joana fala, que o bem é tímido e o mal faz alarde. Por que o mal faz alarde? É porque as pessoas
correm de si mesmas, vamos dizer assim, e ficam felizes de ver que não estão passando por aquilo. É uma espécie de sadismo, né? Não sou eu que estou passando, é aquele pessoal lá que está passando por isso. Eu estou bem aqui. Esse também, você fica estacionada no seu ego, né? É a verdadeira egolatria que nós estamos vivendo. Com certeza. Como cuidar da saúde emocional com tanta exposição desse jeito e tão constante, Leila? Pois é, isso aí é uma longa história. Porque é uma grande busca. Quando Jesus falou, bem-aventurados simples, que eles verão a Deus, eu fico pensando, a simplicidade não é uma coisa fácil, porque nós somos muito complexos. E essa nossa complexidade é que precisa ser conhecida e trabalhada para nós nos tornarmos uma pessoa simples. Simples, exato. Jesus disse assim, seja o seu dizer sim, sim e não, não. Quantas vezes você tem dúvida, é sim ou é não, né? Como eu vou escolher realmente o melhor para mim? Como que o melhor para mim não vai prejudicar ninguém? Então, existe toda uma complexidade que a doutrina espírita, aí que vem o ensinamento espírita, especialmente Joana de Ângeles, com a série psicológica dela. Nós temos que reconhecer ou compreender que somos espíritos imortais. Isso, as pessoas dizem assim, mas todo mundo sabe disso. Sabe, mas não vivencia. É como se não soubesse. Exato. Que você não vai morrer nunca, né? A gente não vai morrer. Nós vamos, a vida tem noção de continuidade. Esse é um fundamento importantíssimo para o ser humano. Porque se ele não tiver certeza disso, de que ele vai ter noção de continuidade e que todas as suas ações têm consequências, não existe nenhuma ação que não seja interligada com outras ações, porque nós estamos como numa teia, como diz, como é que chama aquele Stanislav Grof, né? Ele diz, nós estamos todos interligados. As minhas ações interferem nas ações daqueles que me rodeiam e a gente vai criando círculos cada vez maiores, ou círculos de amor, ou círculos de dor. Nós somos viciados na dor. É por isso que as notícias sensacionalistas, essas notícias ruins, chamam mais atenção, porque nós não compreendemos ainda que o sentido da vida, que a conquista do amor não precisaria ser com dor. Esse Exato. Que é a mágica do Espiritismo. Essa conquista do amor não precisaria ser vinculado à dor. Mas por que é vinculado à dor? Porque a gente não consegue fazer escolhas conscientes e boas para a nossa própria vida. A gente não consegue, né, Iraci, pensar, vigiar o pensamento e pensar positivamente a respeito da vida. E isso tudo vai detonando a nossa organização física e especialmente a emocional. Com certeza, nossa. Nossos jovens têm mostrado uma fragilidade emocional muito grande. A taxa de depressão, de suicídio, a gente vê quanto tem aumentado, né? As drogas, o excesso de interações sociais online são fatores que influenciam. E de que forma a saúde emocional é influenciada por esses fatores e como auxiliar esses jovens? Pois é, o conhecimento, eu queria muito enfatizar isso. O conhecimento é muito importante que o jovem conheça a sua própria jornada evolutiva nesse sentido. Quando a gente nasce, todos nós nascemos, a parapsicologia enfatiza muito o ventre materno, que é a nossa primeira morada. Nenhum de nós vem na Terra, vem na existência, sem passar pelo ventre de uma mulher.
Então, tem verdadeiros estudos dessa vivência do espírito encarnado ali naquela casa que Vinícius de Moraes falou poeticamente, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ele fala poeticamente dessa nossa primeira morada. Exato. E enquanto no ventre materno, a alma imortal que está ali, ligada, se ligando molécula a molécula a um novo corpo físico, está recebendo toda a influência emocional do ambiente que a está acolhendo. Então, tem muitos das nossos transtornos mentais que vêm desse primeiro período da vida. Sim. Na hora do nascimento também tem verdadeiros estudos que importa. Mas como você falou do jovem, eu estou só falando a nossa caminhada. Né? Na primeira infância, o pai e a mãe são heróis. E tudo que eles falam, a criança aceita como verdadeiro. Então, a mãe falou, ele acredita. Então, as mães, muitas vezes, fazem comparações não muito generosas com os filhos, fica comparando um com o outro, coloca rótulo em um e rótulo em outro. E isso tudo vai formando a sua nova personalidade, que é um espírito reencarnante. Já trouxe coisas do passado, mas até então está em esquecimento para que ele tenha uma chance de recomeçar. Isso foi na primeira infância. Quando chega na fase da adolescência, o Espiritismo esclarece tanto isso, e a gente vê na prática, que o ser, ele abre as comportas da personalidade anterior, das personalidades anteriores. Ele traz, nós todos trazemos, vários personagens de vidas anteriores. Sim. E na adolescência, diz André Luiz, nessa coleção André Luiz é maravilhosa, ele mostra a glândula pineal, que é essa glândula chamada da mediunidade, né? Porque essa glândula, ela é transreceptora, ela transmite as emoções para a nossa psicosfera, digamos assim, individual, e ela recebe também da dimensão espiritual essas influências. Sim. Mas o mais interessante também é que essa juventude que a gente entra, em que a glândula pineal regride, segundo a ciência, ela deixa de ser frenadora da sexualidade, Sim. que já está comprovado que a pineal tem essa função, mas ela abre as comportas das vidas anteriores. Aí a criança o jovem começa a ficar esquisito. Tem mãe que fala assim, gente, esse menino não parece que é meu, ele está tão estranho. Chega na adolescência, de repente muda assim, fala assim, mas ele não era assim, não era isso. Eu não ensinei nada disso para esse menino, da onde que ele traz isso, coisas boas e coisas ruins. Eu sempre digo que a educação, a gente que é mãe, a gente aprende muito na educação, com os filhos, porque eles trazem coisas que a gente não sabia e nem sabe. Aí, bom, enfim, essa juventude precisa ser esclarecida com relação a essas vivências anteriores. Ainda que não se acredite na reencarnação, meu irmão, você que me ouve, mas acredite nos arquétipos, nos arquivos que o ser humano traz e que na adolescência isso desperta em forma de hormônios. Aí tem os hormônios da sexualidade ficam pululando, a pessoa está no crescei-vos e multiplicai-vos e ela quer usar toda a sua sexualidade. Então, se não houve uma preocupação dos pais de levar essa criança, quando pequena, até Jesus, porque Jesus falou assim, deixai que venham a mim as criancinhas. Ele pediu ao mundo adulto, deixai. Né? Porque se a criança desde pequena, conhece o que é que ela está fazendo aqui na Terra, que ela não está aqui por acaso, né? Todas essas informações vai dar uma estrutura para, na juventude,
o jovem pensar melhor nos efeitos das suas escolhas. Perfeitamente. Mas não Com é? certeza, Leila. Se ele foi criado com razões que lhe indicam que todos os seus atos têm consequência, se ele foi criado compreendendo isso, ele vai pensar melhor antes de realizar determinadas coisas, determinadas escolhas. Eu me lembro quando eu era jovem também, jovem adolescente, muitas coisas eu deixava de fazer só por pensar no desgosto que eu ia dar para o meu pai e para a minha mãe. Então você fala, poxa, não vou fazer. Vontade todo mundo tem, vontade de fazer, Sim. de experimentar tudo e tal. Mas você escolhia. Não vou fazer isso, porque eu sei também, porque eu fui criada entendendo qual é a razão da minha vida aqui na Terra. Então, não vou me complicar mais do que eu já estou complicada, digamos assim. E se esse jovem tiver uma mediunidade ostensiva e não teve todo esse princípio que nós estamos falando aqui, ele vai certamente experimentar tudo. E muitas vezes vai ser levado pelas drogas, pelos vícios, para sair um pouco da sua dor do existir. Porque nessa época da vida, a juventude, a gente às vezes fica olhando o jovem e fica achando, não, está tudo bem, não está tudo bem, não. Ele não sabe a razão da sua existência. Se ele não sabe, ele está naquela dor do existir. Por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo tanto? Especialmente se ele tem uma conjuntura, digamos assim, de muita dificuldade financeira. Com certeza. Quando eu trabalhei lá no Pavãozinho, na época que eu morava no Leblon com a dona Isabel, tem um centro lá, eu ia lá na creche falar com as professoras, eu conversava com os meninos de 9 anos que não tiveram infância. Ele 9 anos já era adulto. A meta deles era, eu preciso comprar uma geladeira para minha mãe. E não vai ser carregando carrinho no supermercado que eu vou conseguir esse dinheiro. Mas soltando fogo quando chegar a droga, vendendo droga. Mesmo sabendo que o preço que eles vão pagar é para uma vida mais curta, eles não vão entender, né? Por que a dificuldade financeira deles é tão grande? Por que é tão difícil? Então, tudo isso na juventude, a gente precisa esclarecer os jovens sobre isso. Mas como fazer isso se a nossa estrutura social está completamente equivocada? Equivocada, adoecida, né? Adoecida. Exatamente. Ainda falando dos jovens, Leila, parece que cada vez mais eles sentem uma agressividade contida, né? Que muitas vezes é direcionada para eles próprios, levando à automutilação. Como eles podem lidar com isso? Qual a importância da família nisso tudo? Então, é um problema que a humanidade vai ter que sentar, vamos dizer assim, entre aspas, né? E pensar que todas as escolhas que nós fizemos foram escolhas ignorantes, no sentido de ignorar o sentido da vida. Porque você veja, essa divisão de riqueza tão perversa não é uma coisa boa. Os senhores das armas também, que se faz guerra muitas vezes para que os senhores das armas, os homens que vivem do armamento e se enriquecem com isso, eles provocam guerras para que se venda. Porque para que serve um revólver? Para que serve uma espingarda? Para que serve? Só serve para matar, não tem nenhuma outra utilidade. É verdade. E se você não sabe matar, você vai morrer, porque você não vai ter coragem de atirar em ninguém. A não ser que você esteja acuado. Muita gente fala assim, não, eu tenho arma para minha defesa. Eu falei, é uma escolha perigosa.
e pequena, na minha opinião, porque a gente não se defende não é com arma. A gente se defende com oração, a gente se defende pedindo ajuda espiritual, porque nós não estamos desamparados na Terra, nós não estamos sozinhos no mundo. A gente veio num propósito. Então, eu acho que já tentamos todos os tipos de regime possíveis, né? Não existe nenhum ideal. Quando você para pensar, o comunismo já deu tudo errado, o capitalismo já deu tudo errado, o social-democrata. Não adianta o regime que se escolha se o ser humano não se melhorar. O problema é esse, como diz Confúcio. Confúcio, lá atrás, depois a gente, no segundo bloco, a gente vai falar de Confúcio, porque é uma historinha que ele conta para mostrar que a sociedade, o que você realmente falou, está doente. Com certeza, com certeza. E como lidar com a dor desse jovem nessa situação? É com muita compreensão, com muita força de vontade. Às vezes, eu fico olhando as mães que colocam os filhos desde cedo para ficar pedindo dinheiro na rua e tudo mais. E isso tudo, você não pode julgá-la, porque ela tem que alimentar aqueles filhos, não tem como fazer. É muito difícil a gente julgar. Uhum. Mas, assim, o projeto de amor que Jesus trouxe à Terra, que ele trouxe um projeto. Né? Exato. E eu acho muito lindo, sabe, Iraci, quando Jesus curou aquele paralítico de Cafarnaum, eu vou trazer essa imagem linda para vocês pensarem sobre ela, que Jesus estava falando naquela casa, acho que era a casa de Pedro, não sei. Eles estavam lá, ele estava fazendo uma pregação e tinha muita gente em torno, e veio o paralítico carregado por uma mulher e tal, e não conseguia chegar até Jesus. Então, eles subiram no telhado da casa, tiraram aquelas não é telha, mas aquelas coberturas, e desceram um paralítico até lá na frente de Jesus. E é muito bonito porque Nicodemos já tinha ouvido falar de Jesus e foi atrás para ver como ele curava, o que ele fazia, que ele já tinha curado um leproso e estava lá assistindo. E Jesus, percebendo, ele disse assim: o que é mais fácil eu dizer? Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? É lindo essa parte, porque realmente aí Jesus mexeu na ferida, né, da lei, porque só Deus podia curar. Uhum. E ele pegou e naquele momento ele disse assim: o meu Pai deu ao Filho do Homem o poder da cura. E ele começou a ensinar depois os seus discípulos como trabalhar a cura nas pessoas. E aquele paralítico, ele disse: levanta e anda. E o paralítico, de nascença, saiu andando. Então, naquele momento, Jesus quis mostrar que é possível o homem fazer milagres. É possível a mente humana realizar coisas. Exato. Que ela não precisa sofrer isso, nós precisamos desse sofrimento todo. Mas para que a gente consiga esse feito, nós temos que mudar as nossas opções, as nossas escolhas, vencer o nosso egoísmo, tudo isso, todo esse projeto que ele fez quando ele veio ao mundo, né? Mas estamos aqui com Leila Brandão, parapsicóloga, escritora, batendo um papo muito gostoso, falando como é que as coisas externas nos envolvem e afetam o nosso emocional. Nós vamos para um pequeno intervalo, para um chazinho gostoso e voltamos já já. Aguarde. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos.
Estamos de volta depois desse chazinho gostoso. Nós estamos aqui batendo um papo. Você que está chegando agora, que não sabe o tema de hoje, nós estamos batendo um papo aqui com a parapsicóloga e escritora Leila Brandão. Estamos falando sobre a saúde emocional. Como as coisas externas, os movimentos externos, afetam a nossa saúde emocional. E nós temos aqui uma pergunta também muito interessante, Leila. Leila, falamos aqui bastante sobre os jovens, né? Mas a questão da terceira idade, as questões psicológicas da terceira idade, pupulam aí, né? Sobre o nosso dia a dia. Como manter a saúde emocional quando se está idoso, onde muitas vezes a solidão, limitações físicas, ociosidade devido à aposentadoria, como manter a saúde emocional nessa questão? É verdade. Bom, se a gente começar de cedo, digamos, se desde criança você entendeu o sentido da vida, o que você está fazendo aqui, passando por uma juventude também tumultuada, mas compreendendo a razão da sua existência, você vai envelhecer Sim. uma qualidade melhor de vida. Porque o envelhecimento é uma necessidade que a alma tem de saber que não vai ficar. Porque muitas vezes a gente se surpreende dizendo, mas fulano era tão jovem, por que ele foi? Porque o normal é passar pela velhice para ir se desencantando com a vida, né? Sim. Não é desencantando com a vida, mas ir se despedindo aos poucos. Então, o envelhecimento é um momento necessário da nossa vida, porque a gente já não tem mais o vigor da juventude, porque não é fácil envelhecer. Não, porque você não vai é. alterando toda a sua fisionomia. A gente vai notando dia a dia a diferença e fala assim, gente, mas eu não era assim. Eu não era assim nem quando era jovem, nem quando era criança, eu era bebê. Então, quer dizer, é sempre a gente mudança. vai tendo muitas mudanças. Até outro dia foi engraçado que a minha neta falou assim, vovó, você está tão pintada. Eu falei, não, isso aqui são estrelas. Aí eu olhei assim, mostrei para minha perna e falei assim, olha, é um verdadeiro universo a minha pele. Sabe o que quer dizer? Isso aqui são conhecimentos que eu adquiri. Você quer saber o que representa esse daqui? Ah, que bonitinho! Aí nós começamos um diálogo assim, muito legal sobre o envelhecimento. Que ela falou assim, mas por que o vovô está careca e de cabelo branco e você não está careca? Eu falei, bom, porque eu pinto o cabelo. Ah, não. Eu falei, ué. Então, assim, a gente conversa, mas não é fácil a velhice, porque ainda mais quando você teve uma família numerosa, educou aqueles filhos todos, eles vão embora, e você vai ficando cada dia mais sozinho, né? Embora familiarmente, que são os familiares, os Mas agregados, cada um tem a sua vida, mas né? Cada um tem a sua vida. A família da gente vai se reduzindo ao casal, né? Ao casal. Então, foi esse diálogo que eu tive com o Divaldo, que eu achei muito bonitinho, porque eu estava um pouco, assim, triste, com alguns encaminhamentos lá da minha família e tal. Aí ele me falou sobre as cartas do baralho, e eu adorei que ele fez uma analogia com a dama de espada, dama de paus, dama de copas e a dama de ouro. Ele disse assim para mim, há umas fases da vida que você precisa ser dama de espada, porque você tem que lutar, você tem que ir à luta, você tem que defender sua prole, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a dama de paus, você percebe, a dama de paus é aquela que percebeu que sozinha não vai conseguir realizar. Então, ela se junta a uma organização, se junta a amigos e fortalece. Se torna não um pau, mas vários paus, né? Um feixe de pessoas que se ajudam. A dama de copas, toda mãe tem que ser um pouco coração, porque ela tem que ser intuitivamente, ela tomar algumas decisões que só quem tem o coração, tem a emoção do amor, pode tomar. Que acolhe, né? Acolhe, esse acolhimento. E por último, a dama de ouro, Leila, ele falou para mim.
Você está na fase de agora trabalhar a sua dama de ouro. A dama de ouro é aquela que já entendeu tudo isso que podia ser feito, já fez muita coisa, mas precisa a autoiluminação. Esse é o papel da dama de ouro. A dama de ouro tem que se autoiluminar. Então, a velhice é essa chance que nós temos de trabalhar mais, assim, dar mais atenção à autoiluminação. Quando você faz o autodescobrimento, né, que é tudo um processo, você faz o seu autodescobrimento em que você descobriu alguns erros que você cometeu com seus filhos, alguns erros que você cometeu na sua caminhada, porque não tem ninguém perfeito, então você está se descobrindo. Sim. Então você vai descobrindo o que poderia ter sido feito diferente, etc e tal, e coisa, mas aí, depois desse conjunto de coisas que você vivenciou, você se torna uma pessoa melhor. Então, a pergunta que a gente tem que fazer na velhice é essa: por que eu estou passando por isso? Porque, às vezes, a nossa tendência é ficar, ai, mas conta ingratidão, né? Filho é muito ingrato, marido é isso, irmão é aquilo. Eu fazia isso, agora não posso mais. Ninguém compreende, né? A gente se vitimizar. Então, essa atitude de vitimização na velhice é que não ajuda em nada. Então, para a gente ter uma velhice mais saudável, nós temos que manter a mente vigilante, para não ficar muito saudosista, para não se desorganizar com minha culpa, né? A gente pegar a culpa de coisas que fez no passado. Que acha que devia ter feito diferente, né? Devia ter feito diferente. Então, é uma fase em que a gente tem que aproveitar, meus irmãos, para autoiluminação. E essa autoiluminação depende de procedimentos tais como a meditação, que a gente já tem mais tempo para reservar um espaço para meditar. Então, a velhice é uma grande oportunidade de autoiluminação, da dama de ouro, do valete de ouro, do rei de ouro. É isso mesmo. Leila, como lidar com a dor do luto? Seja ele nas suas variadas formas, a morte, né, de entes queridos, ou final de relações, ou final de sonhos. É verdade, isso precisa acionar a vontade, né? O Leon Denis que ele fala que a vontade é a energia mais poderosa que o ser humano tem. A vontade é mais poderosa, isso quem disse foi Einstein, do que a bomba atômica. Porque quando você aciona a sua vontade, você atrai para você as energias. Quando você aciona a sua vontade em direção ao bem, você atrai as energias do bem. Então, existe uma necessidade da gente se tornar vigilante nesse sentido. Porque se você alimentar o pensamento, qualquer pensamento autodestrutivo, tipo culpa, raiva, ciúme, inveja, qualquer pensamento. Ressentimento. Isso. Se você alimentar isso, porque muitas vezes a pessoa alimenta sem perceber. A gente mesmo, de repente você se surpreende pensando num momento ruim que você passou e você começa a chorar. Me acontece muito isso, não sei todas as pessoas, mas eu me lembro alguma coisa ruim que aconteceu há 10 anos atrás e de repente, aquilo me traz uma emoção ruim. E aí eu falo comigo mesma: ô Leila, você não aprendeu nada com a doutrina espírita, é isso? Você vai repetir sempre esse homem velho? Que Paulo de Tarso fala, desvestir um homem velho, né? Isso. Você vai repetir sempre essa mesma história? E aí você acorda, entendeu? Fala, não, meu Deus, onde é que está o meu pensamento? Por que eu vou ficar alimentando isso?
Se já passou, está lá atrás. Qual é o benefício de eu buscar isso? Mas, às vezes, meu irmão, não é você que busca. Os espíritos que te observam e que muitas vezes não querem o seu bem-estar, tampouco que você progrida, eles trazem isso. Uma espécie assim, ela vai ver a minha vingança agora. Aí eles trazem essas coisas. Muitas vezes os espíritos movimentam os seus parentes, os seus amigos, para te dar um chute na canela mesmo. E aí você tem que estar atenta para dizer assim, meu Deus, eu vou perder uma amizade por conta disso. Exatamente. Não é, Iraci? A gente está vivendo isso. Eu tenho vários grupos que uns são bolsonaristas, outros são lulistas, outros são não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, "Ô, gente, eu não consigo entender por que essa divisão. Porque nós estamos na terra, todo mundo quer o bem desse país. Por que a gente tem que ficar tão ofendido com as diferenças individuais? Porque então, a gente não tem que ser a pessoa, aquilo do partido daquilo. A gente tem que pegar as melhores coisas de todos eles para construir um mundo melhor. Exatamente, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer esse mundo melhor, mas por que tem que sempre brigar pelas próprias razões, né? Sim. Olha, você vê quantas religiões diferentes nós temos no mundo. Exato. E tem gente boa em todas elas. Por que nós vamos criar uma inimizade ou um ódio porque o outro não pensa igual a você? Isso é muito triste, mostra o tamanho evolutivo que a gente está. Mostra a saúde emocional. Porque é aí que eu vou falar a história do Confúcio. Confúcio, lá 800 anos antes de Jesus, que a China é um país velho, o governo chinês soube da sabedoria de Confúcio, era um sábio. Então, chamaram Confúcio, isso está no livro As 10 Mentes Mais Poderosas de Todos os Tempos, né? Não, As Mentes Brilhantes. As 10 mentes mais brilhantes de todos os tempos, que é para vocês lerem, que é interessante. É do Yu Duran. Aí, Confúcio foi chamado pelo governo chinês para dizer o que estava acontecendo com a sociedade daquela época, que tinha roubo, tinha desvio de dinheiro, tinha assassinato, tinha tudo. Como nós temos hoje ainda, né? 2.800 anos depois, a gente ainda se encontra assim. Aí Confúcio falou assim, nossa, realmente a sociedade está doente. Mas eu vou reunir com os sábios da minha época e nós vamos saber qual é o remédio para essa doença. E aí eles se reuniram, daí uns meses, ele voltou e disse, olha, nós concluímos que se a sociedade está doente é porque a família está doente. Porque a família é a célula máter da sociedade. Sim. E se a família está doente, é porque os homens que compõem essa família estão doentes. E aí nós descobrimos qual é a doença. É uma doença moral. A doença é moral. Olha. A hora que o ser humano entender o projeto de amor, que Deus nos criou para um projeto de amor. Ninguém foi criado para ser mal amado, para ser perseguido, para ser bandido. Ninguém foi criado para isso. Exato. Nós temos todas as ferramentas, né, os instrumentos. Eu falei ferramenta, levei de um amigo meu que fala, Leila, eu não gosto dessa palavra, ferramenta. Eu falei, mas por quê? Porque ferramenta vem de ferro. Eu falei, então tá bem. Mas ele é homem, né? E a gente utiliza, quer dizer, ele já não gosta dessa parte. Então tem que ser instrumentos. Então nós recebemos todos os instrumentos que nós precisamos, Iraci, para fazer esse mundo melhor. Nós recebemos a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, né?
e recebemos a inteligência espiritual, porque nós somos espíritos eternos, imortais. Então, nós recebemos tudo, mas moralmente falando, a gente não acredita nisso. A nossa moral é débil. O que nós acreditamos? Nós desenhamos para a nossa vida. É o poder. Quem tem poder tem tudo, é o dinheiro. Né? Você tem que ter poder, você tem que ter dinheiro, você tem que ter as coisas. Não importa se você fica escravo das coisas, mas você tem que ter. Se o outro comprou o iPhone 13, 14, não sei não qual número que está. Nem eu. Você está lá no 6 ou no 7, não, eu quero é aquele. Por quê? Porque a letra vai ser maior, porque a foto vai ficar melhor, por isso, por aquilo. A gente não quer lembrar que tem gente que não tem o que comer. E nós estamos preocupados em qual é o nível do carro que nós vamos ter, quantas casas de verão, disso, daquilo. Então, o que está faltando, como diz Confúcio, é uma educação moral. Está faltando ética. Tem um livro do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, que ele escreveu que nós estamos trocando a ética pela estética. O homem está valendo pelo aspecto estético e não por ser um ser ético, honesto, verdadeiro, iluminado. Não, isso aí não está valendo muito hoje. Isso daí vai... Então, a seara é grande. A gente tem muito que trabalhar em nós mesmos, porque se estou falando isso, meu irmão, é porque eu não conquistei nada também, não. Né? A gente está falando porque, graças a Deus, estamos tendo oportunidades do conhecimento. Exatamente. Mas o conhecimento real. Não é o conhecimento para ganhar dinheiro. É o conhecimento para ser uma pessoa melhor. Exatamente. Não é? Com certeza. Tem aumentado muito, Leila, o número de pessoas de todas as idades viciadas por jogos e apostas. Como funciona esse vício e qual a sua origem e como lidar com ele? Pois é uma dificuldade mesmo. Eu conheço já, como parapsicóloga, eu já tive consultório, já atendi as coisas mais estranhas que possa acontecer, e uma delas é vício em jogo. Eu achei tão interessante como uma pessoa pode ficar sem comer para apostar, ou no jogo do bicho, ou na loteria esportiva, ou na loteria disso, na loteria daquilo, como vício. A pessoa não abre mão de jogar, porque ela sonha que um dia ela vai poder parar de trabalhar porque ela vai ser premiada. E esse sonho, ela alimenta isso. Isso, Iraci, tem origens na educação recebida. A educação é um fator importantíssimo na vida do ser humano. Se a gente soubesse, que eu também concordo, outro dia eu vi um senhor falando isso, que a educação não é gasto, é investimento. É verdade. Nós temos que investir na educação, mas a educação integral, essa educação que leva o ser humano a pensar, porque ele está sendo levado a não pensar, a repetir. A gente, na verdade, está virando máquina, nós estamos entrando na era da computação máxima, né? Outro dia eu estava vendo a inteligência, estudo sobre a inteligência artificial, é uma coisa fantástica. É assim, por exemplo, se você vai fritar um ovo, a inteligência artificial aprimora só aquele fato de fritar um ovo. E aí eles conseguem, através da máquina, fazer muito mais perfeito do que você pode imaginar. Olha, então, assim, bacana. Tudo na vida, no futuro, estou imaginando como será o futuro. Nós seremos totalmente programáveis, né? Programáveis, vamos dizer assim. Sim. Porque vão botar chips na nossa cabeça, você vai querer falar uma língua, você põe uns chips aí, imediatamente você não precisa fazer nenhum esforço. Então, a gente tem que se preparar,
Porque a nossa mente é uma coisa tão maravilhosa, tão fantástica, que nós somos capazes de produzir tudo isso. O problema é se a gente não se tornar uma pessoa melhor. Porque aí nós vamos produzir tudo isso para dominar, né? Para escravizar. Então, nós vamos, como diz Einstein, eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta eu sei, vai ser com paus e pedras. A gente vai começar tudo de novo. E o Espiritismo esclarece que a gente vai ter que, se a gente não der certo agora, nós vamos reencarnar em planetas para recomeçar, a nossa jornada. Né? Foi reprovado, volta lá, vai fazer tudo outra vez. Vai fazer tudo de novo. É isso mesmo, é isso mesmo. Não é? Então, não sei se eu fugi do assunto, mas... Não, tá legal. A gente está indo para o final do programa, né? E eu acho que trazer uma coisa importante, eu acho que, de repente, o foco da vida de todo mundo, né? Todo mundo tem essa expectativa, essa esperança, esse foco de saber se é possível optar pela felicidade e o que é a verdadeira felicidade. É mesmo, que pergunta inquietante, né? Todo mundo quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós estamos buscando a felicidade através do autoconhecimento, buscando o que nós viemos fazer aqui e para onde a gente vai. Como diz Bruno Bettelheim, o mais importante e o mais difícil a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. Por que nós fomos criados? Leon Denis tem uma frase que eu acho mágica também. Ele diz assim: metade da nossa alma nos pertence. A outra metade pertence ao universo. Porque todos nós, como disse Shakespeare, somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Todos nós fomos feitos de um elemento material primordial, que é o fluido cósmico universal. Sim. Então, a nossa alma, criada por Deus, recebeu essa metade, que é um corpo espiritual, como diz Leon Denis, por isso ele diz, metade da nossa alma nos pertence, a outra metade pertence ao universo. Então, esse corpo espiritual que nós recebemos, nós vamos caminhar pelas estrelas, nos permite não só estar na Terra hoje, esse planeta azul lindo que nos acolhe, mas estar em vários outros planetas. Então, meus irmãos, temos que pensar grande. Temos que pensar que somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. E por isso não podemos perder a esperança, né? A esperança. Com certeza. Do verbo esperançar, né? Ficar só esperando, esperança de esperar. Exatamente. De esperançar, não podemos perder. Leila, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um programa delicioso e com certeza vamos te trazer outras vezes, porque é muito gostoso esse bate-papo. É muita coisa, né? Tem muita coisa para a gente se falar, né? Temos sim. E chegamos ao final de mais um programa Plenitude. Entramos em plenitude hoje com Leila Brandão. E isso é muito especial. Pense em tudo isso que nós conversamos aqui. Reflita sobre todos esses assuntos e leve essa reflexão para dentro de você. De buscar fazer dissipar aquilo que não te faz bem, afastar aquilo que lhe causa mal-estar, desgostos, enfim, que envenenam o corpo e a alma. E supervalorizar o que te beneficia, o que te traz paz, o que te motiva, o que te leva em frente para crescer nessa vida. E para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria, muita luz, nós deixamos aqui para você um beijinho cor de rosa, muita paz.
Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.